Quem trabalha com a criação de aves em sistemas caipiras sabe que precisa executar uma série de manejos diários. Todo dia tem um monte de manejo que precisa ser realizado para poder ter eficiência e sucesso na atividade. E ao longo dos 11 anos da trajetória da Escola de Avicultores, com consultoria, cursos de formação, a gente pode elencar os principais manejos em ordem prioritária de execução. E para mim, o manejo mais importante do sistema de criação é o protocolo de limpeza e desinfecção, porque ele tem uma das principais funções da atividade, que é prevenir e evitar o aparecimento de doenças no lote. As doenças são as principais dores de cabeça do avicultor e o que causa enorme prejuízo. Então, para a gente evitar o prejuízo na produção, evitar a mortalidade, a gente precisa fazer um passo a passo, uma sequência de limpeza e desinfecção. Não pode pular etapa para poder prevenir e evitar a entrada de doenças no ambiente. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E hoje eu quero apresentar para vocês o principal manejo dentro do sistema de produção de ovos ou mesmo de carne em sistemas caipiras, que é o protocolo de limpeza e desinfecção. É um passo a passo, uma sequência, como eu disse, não pode ser pulada nenhuma etapa para poder obter o resultado eficiente dessa prática. E o primeiro passo, a gente já começa esse protocolo falando da preparação do ambiente, da preparação do galpão para fazer o protocolo de limpeza e desinfecção. Então a gente começa removendo todos os equipamentos e resíduos do galpão. Se possível, tirar bebedouro, comedouro, tirar a cama, o esterco. É muito importante tirar então a cama, as aves, os ovos, os resíduos que ficaram ali no ambiente, ou seja, qualquer material, equipamento removível deve ser retirado. Então a gente começa esse protocolo tirando tudo que é possível de dentro das instalações. Se possível, ninhos, puleiros, todos os equipamentos como comedouros, bebedouros, eles devem ser retirados, deixar um ambiente ali para limpeza e desinfecção o mais clean possível, o mais livre possível para eu poder trabalhar então esse protocolo, que começa com esse primeiro passo de preparação, de retirada desse material mais grosso de dentro do ambiente, de dentro do galpão. E a gente vai para um segundo passo, que é a limpeza a seco. Eu faço uma limpeza através de ar comprimido ou mesmo vassouras, pás, a forma convencional de limpar, que tem a função de remover toda a poeira e material orgânico seco. Então, restos de penas, poeira, resto de cama que ficou quando eu fiz a retirada, eu preciso fazer uma limpeza a seco e tirar tudo que é resíduo que ficou ainda dentro do galpão. Limpar na parte de cima, superior, próximo ao telhado. Essa poeira aderida dentro do galpão é uma porta de entrada para micro-organismos patógenos, que são potenciais causadores de doenças nas aves. Então, para a gente já começar a prevenção dessa doença, eu preciso manter um ambiente limpo. Preciso tirar toda a matéria orgânica, porque a matéria orgânica é um dos principais elementos de desenvolvimento desses micro-organismos. Então, eu preciso eliminar tudo que é possível de matéria orgânica. Todo o resto, todo o resíduo de cama, toda a poeira dentro do galpão, eu faço a retirada com vassoura mesmo. Para a gente avançar no nosso terceiro ponto, que é a lavagem. Eu vou lavar o galpão como se eu estivesse limpando, lavando um quintal de casa mesmo. O ideal nessa etapa, quando a gente fala na avicultura de postura, é utilizar água quente e detergente. De preferência, detergente espuma, deixando trabalhar o tempo especificado pelo fabricante. E isso tem a função de remover todo o material orgânico e resíduo que ainda ficou dentro das instalações. Então, mais uma vez, esse passo a passo, esse protocolo precisa ser seguido à risca. Primeiro eu tiro tudo que for possível de dentro do galpão, faço uma limpeza a seco, para depois entrar com uma limpeza, uma lavagem. Eu vou lavar as instalações com água e detergente, de preferência água quente e detergente espuma, deixando trabalhar o tempo especificado pelo fabricante.
Então eu preciso usar detergente e água para lavar o galpão na terceira etapa. Aqui, além de eliminar esse resto de matéria orgânica, eu já começo a eliminação de micro-organismos patógenos. Alguns dos micro-organismos, muitos deles, eles morrem com o contato com o detergente. O detergente tem essa função de matar vários patógenos, vários micro-organismos que poderiam acometer as aves. Então, para prevenir as principais doenças que acometem as aves, uma das principais etapas do protocolo é a utilização de água quente e detergente nas instalações. E só um parênteses importante, eu estou apresentando aqui para vocês um protocolo de limpeza e desinfecção que está atrelado a um contexto maior de biosseguridade. Eu tenho um vídeo aqui no canal que está aparecendo o card aqui em cima. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você, depois que assistir esse vídeo, acessar esse outro vídeo que fala sobre a biosseguridade. Algumas das etapas que a gente precisa traçar para evitar e prevenir as doenças. Como essa limpeza que eu estou apresentando para vocês, como a questão das telas, das cercas, o calendário de vacinação extremamente importante para prevenir doenças. Enfim, a gente tem um conjunto de ações, um conjunto de práticas para evitar o aparecimento das doenças. Uma delas, dentro desse conjunto, a gente tem o protocolo de limpeza e desinfecção, e é esse passo a passo que é extremamente importante. Ao longo da trajetória da escola, da experiência que a gente vem adquirindo, acompanhando avicultores de norte a sul do país, a gente vê que a doença entra por falha nesse protocolo. Muitas vezes, pulou alguma etapa do protocolo, traz a doença para dentro do lote. Esse protocolo ele pode ser usado, não só pode, como ele deve ser usado antes de alojar as aves. Então, quando terminou de construir o galpão, preciso fazer esse protocolo. Também em cada entrada de lote. A gente precisa fazer um vazio sanitário de pelo menos 14 dias nas trocas de lote. Então, quando eu tiro um lote de poedeiras e vou entrar com outro lote, eu preciso dar 2 semanas pelo menos de vazio naquele ambiente. E esse vazio eu faço o protocolo de limpeza e desinfecção. É nesse momento que eu tirei todas as aves e daqui 14 dias eu vou alojar um novo lote naquele mesmo lugar, que eu vou realizar esse protocolo de limpeza e desinfecção, que a gente acabou de ver 3 pontos dele. Primeiro, retirada de todo o material. O segundo, limpeza a seco. E o terceiro, lavagem com detergente. E aí a gente vai para o quarto passo, que aqui muito avicultor negligencia, não executa, e é onde acontece o aparecimento da doença no lote, que é a vassoura de fogo. É a utilização de temperatura elevada para combate, para controle dos micro-organismos. E é uma prática extremamente importante de ser realizada. Se a gente pegar, por exemplo, o protozoário causador da coccidiose, ele não morre pelo detergente. A gente vai ver um próximo passo, que é a desinfecção química. O protozoário que causa coccidiose também não morre com a desinfecção química. Só tem um jeito de a gente conseguir eliminar esse protozoário do ambiente, que é o uso de fogo. É a vassoura de fogo que vai eliminar alguns protozoários, por exemplo, que causam a coccidiose. Então esse passo é extremamente importante. A coccidiose é uma dor de cabeça presente na maioria dos sistemas caipiras de produção. E para a gente evitar ela, claro, tem vacinação e outros mecanismos. Mas dentro do protocolo de limpeza e desinfecção, a vassoura de fogo é uma das principais práticas para prevenir a coccidiose no lote. Então, para a gente eliminar esses patógenos que são resistentes aos detergentes, aos agentes químicos, nós precisamos utilizar o fogo. Nós precisamos adotar o passo da vassoura de fogo no protocolo de limpeza e desinfecção para eliminar esses patógenos que são resistentes. E depois desse quarto passo, que é a utilização da vassoura de fogo, a gente vai para o quinto passo, que é a utilização de um desinfetante químico. É a aplicação de desinfetantes confiáveis e eficazes. E de novo, muito importante sempre seguir as recomendações do rótulo do fabricante e aplicar a dose adequada
respeitando o tempo de contato e a temperatura do ambiente. Então esse é um outro ponto fundamental. Muitas vezes o avicultor relata que utilizou um produto, um desinfetante, mas não utilizou da maneira correta, não deixou o tempo certo de reação daquele produto. E isso quem vai dizer para você é o fabricante. Nós temos vários desinfetantes no mercado, utilizados inclusive nos sistemas de produção animal, para poder prevenir aí o aparecimento de doenças dentro dos galpões, dentro dos galinheiros da criação de sistemas caipiras. Como, por exemplo, desinfetantes à base de cloro, desinfetantes à base de amônia quaternária, que são os mais comuns, o CB30 da Ouro Fino, por exemplo, é um dos mais utilizados. Nós temos uma série de princípios ativos que podem ser utilizados nesse processo, nesse passo de desinfecção química. Mas o importante é fazer e seguir a recomendação do fabricante. Então o quinto passo, depois de eu passar a vassoura de fogo, eu venho com uma bomba costal pulverizando um desinfetante em todas as instalações, na parte superior, em toda a tela, no chão, na mureta, em todas as instalações eu vou aplicar um desinfetante. E essa é uma prática que pode ser utilizada durante a produção. Muitas vezes quando aparece alguma coisa, aparece algum problema sanitário no lote, a gente adota uma retirada da cama e uma pulverizada com um desinfetante químico, e tem muito avicultor que utiliza práticas semanais de pulverização para evitar, para diminuir a carga de bactérias, de possíveis patógenos ali no ambiente. Depende muito da exposição de determinados patógenos na região, no território, mas é uma prática que muito avicultor adota, a pulverização 2 vezes por semana, 1 vez por semana, ou a cada 15 dias, ou seja, utilizando como critério de tempo, de intervalo de pulverização, o desafio sanitário na região, o desafio sanitário na própria instalação. E aí, para a gente fechar esse protocolo de limpeza e desinfecção, a gente vai para o sexto passo, que é a caiação. Extremamente importante fazer uma caiação realizada com mistura de 3 litros de água por 1 quilo de cal. E proceder à pintura das instalações com essa mistura. A gente também tem no mercado ativadores que podem ser misturados com a água e com o cal para facilitar a aderência dessa mistura nas instalações. E é extremamente importante fazer a caiação, porque a gente vai passar o cal nos buraquinhos, ele vai entrar ali nesses possíveis buraquinhos que são locais de desenvolvimento dos micro-organismos. Então, quando a gente tem o cal ali aderido a esses buraquinhos, o micro-organismo não consegue se desenvolver. E a gente elimina, diminui a carga, a possível carga de bactérias, de vírus, enfim. Então a caiação, pintar tudo de branco, deixar tudo branco ali, o galpão, o galinheiro, é extremamente importante. Assim como usar um pé dilúvio com cal, ou mesmo um produto à base de amônia quaternária para entrar dentro do galpão, fazer a caiação, pintar as instalações com cal é fundamental, é parte importante do protocolo de limpeza e desinfecção. Tá certo, galera? Então o que eu queria deixar para vocês nessa videoaula era isso, apresentar o passo a passo do protocolo de limpeza e desinfecção. São 6 passos que começa na retirada do material, na limpeza a seco, a lavagem com água quente e detergente. Depois é feita no 4º passo a vassoura de fogo, para a gente ir para o 5º passo, que é a desinfecção química, a pulverização com uma bomba costal de desinfetante em todas as instalações, para finalizar o protocolo com a caiação, com uma pintura com essa mistura de cal em todas as instalações. E tudo isso tem um intuito principal de prevenir o aparecimento de doenças no lote. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!